Olá, espero que todo mundo esteja bem. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Sandra e seja bem-vindo ao canal Paz para a Prosperidade. Se você se interessa por assuntos para ajudar a ativar a sua prosperidade, já deixa seu like, se inscreva no canal se não for inscrito. Então, pessoal, hoje eu vou falar sobre uma citação da Bíblia que é assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando eu era mais jovem, eu sempre ficava pensando o que é essa verdade que vai me libertar das amarras, que vai me libertar do sofrimento, o que é essa verdade? E conforme eu fui vivendo, fui estudando, fui aprendendo, eu vi que essa verdade nada mais é do que você olhar para a sua vida, olhar para você mesmo e encarar a verdade da maneira que ela é, você ter os pés no chão. E por que muitas pessoas não encaram a verdade? Eu vejo que várias pessoas, ou seja, a maioria das pessoas que eu conheço, elas constroem uma fantasia em relação a elas mesmas e uma fantasia em relação à vida que elas levam. E o que é a verdade que tem que ser conhecida? A verdade que vai te libertar, a verdade que vai libertar as pessoas é composta por todas as coisas que as pessoas escondem para debaixo do tapete. Por exemplo, os medos, os traumas, os ressentimentos, as culpas, a preguiça, né? A falta de ação. E tudo isso é colocado para debaixo do tapete e feito de conta que elas não existem. Só que a partir do momento que a pessoa olhar para a vida dela e ver que a vida dela é reflexo de tudo que está dentro dela, aí ela talvez tenha consciência de que ela tem que limpar, que ela tem que tirar, que ela tem que eliminar toda essa sujeira que tem dentro dela. Só que para eliminar essa sujeira, primeiro a pessoa tem que admitir que ela está lá. Porque, por exemplo, se a pessoa não realizou alguma coisa por medo, se a pessoa não, por exemplo, não fez uma faculdade que a amiga dela da escola fez e ela não foi. Daí a pessoa pode dar uma série de desculpas. A pessoa pode dizer: "Ah, mas ela foi porque ela é mais inteligente, porque ela teve mais condições, porque ela isso, ela aquilo". A pessoa dá uma série de desculpas, mas no fundo, no fundo, a verdade é que ela teve medo. Ela não teve coragem de encarar. Então, a partir do momento que ela encarar esse medo que ela tem dentro dela, tirar debaixo do tapete, encarar esse medo, ela vai trabalhar esse medo e procurar ter mais atitude em relação à vida. Então, o fato da pessoa, por exemplo, não ter ido para a faculdade, ela tem que admitir, não foi porque a outra tem mais condições, mas porque ela não quis, ela teve medo. Então, tem que ser trabalhado esse medo. Em relação também a ressentimentos, tem pessoas que dizem da boca para fora: "Ah, eu não tenho ressentimentos, eu não guardo mágoas de fulano, de ciclano". Porém, sempre que aparece uma situação em que ela lembre daquilo que foi feito com ela, aquilo a faz sentir mal. Então, tudo isso são pesos que a pessoa carrega dentro dela e não permite, são pesos que não permitem que a vida dela flua. Então, o que é necessário fazer é limpar esse ressentimento, né? Tem técnicas para você limpar essas emoções ruins, essa sujeira que está dentro de você, que são o Ho'oponopono e também o EFT. Eu tenho 2 vídeos sobre esses assuntos e eu vou deixar o link aqui no final deste vídeo. Então, é necessário limpar esse ressentimento. Primeiro, encara que você tem. Não adianta dizer da boca para fora para ficar bonito para os outros, não. Encarar a verdade. Eu tenho ressentimento, eu tenho mágoas em relação a tais pessoas. Eu tenho que limpar isso, tirar isso dentro de mim. E essa verdade de você assumir, de você olhar para o que está dentro de você, é essa verdade que te liberta. Também em relação à culpa, tem várias culpas que as pessoas carregam dentro delas e elas colocam essas culpas para debaixo do tapete, elas fazem de conta que não existe, né? Mas essas culpas, elas
são um peso também que as pessoas carregam. Então, o que é necessário fazer? Se livrar, se livra da culpa, se perdoa. Você tem que se perdoar em primeiro lugar. Eu errei mesmo, eu errei porque eu era imatura, eu tomei essa decisão errada porque eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, que eu não tinha a sabedoria que eu tenho hoje. Primeiro se perdoa. Agora, se for em relação a outras pessoas, se você puder, né, primeiro se perdoe e peça desculpas para a pessoa que você magoou, para a pessoa que você com a qual você errou. Se a pessoa não quiser te perdoar, tudo bem, é a escolha dela, mas pelo menos você não vai carregar essa culpa, você vai ter admitido e você não vai carregar essa culpa. E eu falo isso por quê? Porque eu vejo que tem muitas pessoas que carregam a culpa, mas elas fingem que isso não existe, ou elas não admitem que elas têm culpa. A partir do momento que você admite e você se liberta disso, você não carrega esse peso. E eu vejo que muitas pessoas não assumem, né? Embora elas carreguem, elas não assumem, porque em várias situações da minha vida eu vi pessoas que mentiram para mim, eu vi pessoas que tentaram puxar meu tapete, ficaram me difamando. E eu sou uma pessoa muito assertiva. Quando eu vejo esse tipo de situação, principalmente se a pessoa faz de conta que é minha amiga, eu vou questionar. Eu vou questionar. E quando eu questiono, embora eu saiba que ela tenha falado tais coisas, que ela tenha feito tais coisas, a maioria, eu acho que 95% das pessoas, quando a gente pergunta, você fez isso, você falou isso, a pessoa, não, eu não fiz nada, eu não falei nada. No entanto, ela sabe que ela tem culpa e ela tem que carregar essa culpa. Não é muito mais simples, é muito mais simples admitir que ela errou, dizer, olha, eu errei mesmo, eu fiz tal coisa porque eu achei correto fazer tal coisa, se eu te magoei, me perdoe. É muito mais simples, é muito mais libertador, mas a maioria das pessoas não faz, porque elas querem manter essa fantasia que existe na cabeça delas. Então, o que é necessário? Qual é essa verdade que te liberta? É você enxergar, você encarar toda essa sujeira que tem dentro de você. Toda a culpa, a mágoa, o medo, a preguiça, as fantasias, até a esperança. Muitas vezes você tem que se livrar um pouco da esperança e enxergar a realidade. Porque eu vejo situações em que esposas sofrem com relacionamentos abusivos, elas apanham em casa, mas elas têm a esperança, a fantasia de que a pessoa vai mudar. E a realidade, a verdade é que aquela pessoa não vai mudar. Então muitas vezes nós temos que enxergar o que está dentro de nós de verdade, o que está na nossa vida de verdade, para que a gente se liberte. Então é isso que eu tinha que falar hoje, e assim eu espero de coração que você veja, que você conheça toda a verdade e você se liberte de todas as amarras, que sua vida flua. Por isso que eu estou compartilhando esse conhecimento com você hoje, tudo bem? Então, espero que você tenha gostado. Se gostou, dê seu like e compartilhe com seus amigos. Até mais, muito obrigada pela atenção.